Bianca, quem que voltou hoje? O Gordinho. O Gordinho. Ele voltou para a revisão teoricamente, dos 500 quilômetros, mas no caso ele já rodou 600 quilômetros, o que não tem problema nenhum. Tá? O Sérgio ele rodou, ele mora em São Paulo, na Zona Oeste, ele rodou nas proximidades e não fez nenhuma viagem. E ele veio para troca de óleo. Ele chegou ontem no final do dia, já estava um pouco escuro, colocamos o carro aqui no elevador e eu já escoei o óleo. Então eu vou dar uma olhada rápida como é que está a regulagem de válvulas, se a gente percebe alguma folga anormal, vocês vão ter oportunidade de acompanhar e depois uma volta para ver se deu alguma diferença em relação à primeira partida, as primeiras voltas que a gente deu. O fato é, o Gordinho, por ser um motor com uma taxa de compressão alta, de cara ele já ficou um motor arisco, um motor brutal. E a gente vai ver depois desses 600 km se ele está mais endemoniado ainda. Bom, a gente só vai usar um cilindro como amostra. Válvula de admissão e escapamento aqui do cilindro número 2. A gente percebe uma pequena folga. Está em torno de 0,10 a 0,15 depois de 500 km. Lembrando que a gente colocou na folga zero. Tonela, é um aviso de Deus. É para você manter o 0,10 e não usar a folga zero. Não, não é. Porque se a gente tivesse com 0,10, ele teria ido para 0,20, 0,25, alguma coisa assim. Esse primeiro desgaste nos primeiros quilômetros de funcionamento do motor é normal. Ah, não, eu vou deixar com 0,20. Legal, ia para 0,30, 0,35. Então o motor ia parecer uma máquina de costura, tá? Então aqui o que eu vou fazer, folga zero de novo, por isso que eu esperei agora cedo que o motor está gelado. Vou fazer a regulagem. Se a gente perceber alguma coisa anormal em algum outro balancinho, a Bianca vai mostrar. Senão a gente já vai completar com óleo e poder fazer um teste com ele. Pronto, zero, ó. Não faz barulho, mas a gente sente a varetinha girando. Então aqui está perfeito. Bom, a regulagem de válvulas foi tranquila. Algumas do lado do cilindro 3 e 4 inclusive mantiveram a folga zero, tá? Não existe um padrão no desgaste. Na próxima regulagem que a gente for fazer, a gente vai verificar isso novamente. Mas vamos dizer, o intervalo de regulagem mais crítico são os primeiros 500 km, 600, 1000 km que seja, que é onde o motor tem o maior desgaste, não somente da limalha que a gente percebe no óleo, mas das peças que literalmente se assentam umas em relação às outras. Então a partir de agora o desgaste provavelmente ele vai se manter ali no mínimo absoluto por centenas de milhares de quilômetros. Então agora a gente vai colocar o óleo. Finalizamos depois de colocar o óleo, colocando a peça 710. O filtro de óleo eu já tratei de abastecer ele está praticamente cheio de óleo. E o objetivo disso é, no momento da próxima partida, se você coloca o filtro vazio, o motor demora, não alguns, mas muitos segundos até que a bomba consiga preencher o filtro de óleo, voltar pela mangueira, encontrar as passagens da galeria principal e lubrificar. Então quando você poupa esse esforço da bomba, você não está poupando, você não está só abreviando o tempo que a luz do óleo vai apagar e que o motor vai ser pressurizado de novo, mas você está poupando todas as peças do motor. Isso daí não só nos refrigerados a ar, mas todo motor que você conseguir que o filtro não ficar na horizontal, ficar na vertical ou pelo menos inclinado, é legal você completar ele no melhor nível que você puder de óleo ali para facilitar a vida do motor. Ó, antes de completar o óleo do motor, eu tinha colocado o óleo, ele ficou até o nível máximo aqui, mas o elemento filtrante, que é um papel, ele acaba absorvendo o óleo acaba passando de vamos dizer, de um lado para o outro do filtro, e agora ele acabou ficando 1 centímetro mais baixo, mas isso não é necessariamente um problema. A gente está falando do amaciamento do Gordinho, mas tem algumas peças que a gente pode dizer que elas têm um certo período de amaciamento também. E uma que é a que você vai ter mais acesso durante toda a vida útil do teu motor, está aqui, ó, é a correia. Quando a gente montou, foi usada uma correia nova, ela foi esticada dentro de um parâmetro aí que eu considero ideal,
e com o tempo ela também vai se amaciando, se é que a gente pode dizer assim. No primeiro momento, a correia ela acaba tendo vamos dizer, as fibras ali elas acabam se assentando, ela dá uma tracionada, ela aumenta talvez 1 milímetro, 2 milímetros no tamanho total dela, mas por toda a vida útil da correia, esse V, o perfil dela, conforme o atrito das correias, ele vai se desgastando, então ele vai afinando. Conforme ele vai afinando, ele vai afundando cada vez mais na canaleta das polias. Então você percebe que ela vai ficando folgada. O que a gente vai precisar fazer aqui? Claro que sempre dentro de determinados limites. Eu vou soltar a polia do alternador, mas poderia ser uma polia de dínamo da mesma forma. Aqui a gente vai ter a regulagem feita por essas arruelas aqui, tá? Então a gente tem um conjunto de 10 ou 12 arruelas, alguma coisa assim, e conforme a gente vai tirando arruelas aqui da parte das arruelas que ficam entre as metades da polia e passando aqui para a parte de fora, a gente vai aproximando essa metade da polia dessa daqui. Isso faz com que a correia ela encontre um círculo um pouquinho mais alto do que anteriormente ela estava e ela acaba ficando um pouquinho mais tensionada. Vamos ver se tirando uma eu consigo chegar num ajuste aceitável. Tirei uma arruela da parte de entre as polias e passei aqui para frente, onde elas simplesmente calçam essa arruela grande de apoio sem interferir na regulagem, tá? Não tire a arruela aqui do meio e descarte, porque se essa porca ela for até o fim do curso dela, a mínima folga que tiver entre as duas metades da polia vai comprometer e ela vai moer no cubo. Principalmente se for essas polias modernas, essas polias que vêm com alternador, elas não têm a mesma qualidade das polias originais. Eu não estou sendo Zé Frizinho aqui, é que a chapa delas realmente deixa muito a desejar. Você imaginar o ponto médio aqui e apertar, olha o quanto que ela desce, em torno de 1 centímetro, tá? Sem excesso de força. Se eu colocar muita força, ele vai descer 2. A força que você tem em um dedo, desceu 1 centímetro, tá bom. Um pouquinho menos, ok. Um pouquinho mais, sem problema se ela estiver em funcionamento. O que não dá, principalmente numa correia que já teve o período que a gente pode chamar de amaciamento, uma correia que já girou, você querer deixar ela esticada e apertar aqui e ela não ceder de jeito nenhum. 2 motivos. Primeiro, você vai comprometer os rolamentos do teu dínamo alternador. E segundo, essa correia não vai nem durar a ponto de comprometer aquela, vai estourar, tá? Porque ela vai estar trabalhando numa tensão muito maior do que aquela que ela foi projetada. O segredo para ela transmitir a energia mecânica da polia do motor para essa daqui é a correia não estar com resíduos de óleo, de lubrificante, de graxa, alguma coisa assim. Se a tua correia estiver suja de óleo, joga fora e coloca uma nova. Lembrando que a correia nesse motor em particular, ela vai cuidar não somente da carga do teu sistema elétrico, mas a refrigeração. E tudo que você não quer, principalmente no motor feroz, igual do Gordinho, é imaginar que essa correia ela possa estar patinando, tá? E limitando a refrigeração do motor. Bom, infelizmente a gente não vai conseguir fazer um vídeo como eu tinha planejado. Caiu o maior dilúvio agora deu uma pausa na chuva. O Gordinho estava guardado lá na oficina porque eu não sabia se o Sérgio ia vir buscar ele hoje, mas ele acabou de descer lá. Ou seja, um Fusca pode molhar, não tem problema. E a gente só quer dar a volta, mais do que testar o carro, que não foi feito nada, vamos dizer, crítico, além de uma regulagem simples de válvula e a correia que foi esticada e a troca de óleo. Mas a gente queria dar uma volta com mais detalhes para mostrar para vocês, inclusive dando umas boas aceleradas, mas não vai dar por causa que o chão tá bem molhado também. Eu tinha esquecido que o Gordinho fica com o banco muito para
atrás e eu quase um anão não alcanço aqui. Mostra o espaço que fica aqui dentro, ó. Mas tá muito gostoso, a gente percebe ele já mais solto, mais esperto do que quando a gente entregou pra ele. Mas o fato é que o carro tá frio, a gente também não vai ficar andando muito pra lá e pra cá, não vai ficar acelerando ele igual uns loucos, tá? Então vocês vão ter que se contentar com uma volta interna, né, Bianca? Igual a gente tá fazendo agora. Lembrando que esse Fusquinha só roda na Podium, então ele tem um cheiro todo especial. Ele usa uma colônia fabricada lá no Sempes, na Petrobras, que ajuda bastante o motor, na verdade. A gente tem um pouco mais de liberdade em relação a ponto, a avanço, a própria taxa de compressão. É o que eu comentei quando a gente fez o carro. Se de repente ele sempre andou com a Podium, mesmo quando era 1300. Mas se de repente ele resolver andar com a gasolina normal, esse motor com essa taxa vai andar eventualmente. Se for uma gasolina ruim, talvez ele precise atrasar o ponto até voltar para casa ou até chegar aqui na oficina. Mas se ele for usar em definitivo uma gasolina comum, a gente consegue retrabalhar a curva de avanço do distribuidor. Então não existe nenhum mistério nisso, não é nenhum segredo. O que a gente teria que fazer é colocar um avanço inicial alguns graus a menos e um avanço total centrífugo também. Então, por exemplo, esse daqui ele deve estar com quase 35 de avanço total. Se tivesse uma detonação, alguma coisa assim, uma gasolina inferior, talvez a gente começasse a reduzir 32, 31 e assim por diante. A mesma coisa pro inicial, mas aí é empírico, aí é na tentativa e erro pra gente ver como é que a gente consegue extrair o máximo de rendimento e ao mesmo tempo não correr risco de detonação. Olha que beleza, agora tá espertinho. Lembrando que ele tá com o câmbio 835 original do 1300, que fica muito legal nesse carro. É uma combinação, na minha opinião, uma combinação muito legal, uma das minhas combinações preferidas. A gente ontem gravamos um vídeo do Fusca do Reginaldo já amaciado. Aquilo tá um pequeno demônio, tá? É um 2.100 com o comando original. Esse daqui ele tem um comando W100. Esse aqui é o que? 1.8? Isso. Esse é 1.8. Ele tem um comando W100, ele tem a mesma carburação do Fusca do Reginaldo, ele tem um MAF 37, o do Reginaldo tem escapamento duplo, um speed road com dois abafadores, tá? Então são experiências diferentes de dirigir. Cada motor que a gente monta tem uma pequena diferença, apesar de que esse daqui tá bem próximo do Caizito, do Fusca do André. Que mais que a gente montou nessa linha, Bianca? Yuri não, né? O Yuri não, porque o Yuri usa um Venturi, é uma outra experiência tão legal quanto essa que vocês estão tendo aqui. Mas cada receita nossa tem uma característica um pouquinho diferente. Não é porque a gente quer inovar nem nada, porque a gente faz a receita, a gente monta o motor de acordo com o sonho, de acordo com o desejo do dono do carro, tá? E graças a Deus até hoje a gente sempre acertou na mosca. Então a receita a gente monta de acordo com o desejo do dono do carro, a experiência que ele quer ter no carro. Então não tem como a gente falar, olha, essa receita é mais legal do que aquela. Claro, existe o nosso gosto pessoal. O meu gosto pessoal eu tive a oportunidade de realizar na ocasião que a gente fez o Fuscate, e é uma, vamos dizer, uma receita campeã, uma receita que fez história aí. A gente acabou montando o Itamar do Paulo numa receita muito parecida. Mas enfim, todas as combinações que a gente monta, elas valem a pena vocês darem uma olhada, porque com certeza uma delas, se não exatamente, mas muito próximo ali, pode ser a realização do sonho de vocês. E para vocês realizarem o sonho de vocês agora em 2022, basta vocês visitarem a gente aqui no Shopping da Construção, Estrada da Bela Vista 917, piso -6, Quintal do Tonela. A gente vai discutir e montar a receita dos seus sonhos da mesma forma que
essa receita aqui, a gente conseguiu realizar o sonho do Sérgio. Sérgio, muito obrigado pela confiança. Ele tá ali, nem imagina que a gente tá falando dele. Mas muito obrigado pela confiança. E vocês, quem sabe eu tenho a oportunidade do próximo motor que vai aparecer aqui no canal ser de um de vocês que está assistindo a gente agora. Tá legal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.